Rapaziada, viralizou esse vídeo aqui esses dias. Se liga, basicamente é o cara chegando na mina e falando: a gente precisa de homens. E depois ele chegando nos caras e falando: a gente precisa de mulheres. Eu não vou nem legendar aqui porque é bem simples. A gente não precisa de homem baixinho. Olha só o nível. Basicamente é todo esse tempo aqui das meninas falando que não precisa de homem. E quando a gente chega nos caras, ó, a gente precisa de mulheres? A gente precisa, porque as mulheres são da hora, as mulheres são demais. Claro que a gente precisa de mulher, porque elas são lindas. As mulheres fazem a gente se sentir bem, com compaixão e afetuoso. É isso aqui que eu falo tanto, o desencontro que causa a diferença de discursos. Quando a gente fica falando pros jovens que eles têm que ser provedor, que eles têm que cuidar da mulher, que eles têm que pipipi popopó, ele vem com essa ideia. Só que do outro lado, a gente tem um monte de menina jovem falando que não precisa de homem, que homem é lixo. E quando a gente olha os comentários, tem esse aqui que me chamou mais atenção, ó. O fato que a gente nem pensa antes de responder. Ela tá meio que comemorando, tá ligado? Batendo palminha. Aí você se pergunta assim, não pensar pra responder isso parece ser uma coisa boa? Me parece que você é um papagaio, que você ouviu isso de algum lugar e você só tá replicando o que você ouviu. E aí eu achei esse vídeo aqui na televisão aberta, eu vou dar um playzinho aqui só pra você ter uma noção do discurso que acontece. Eu legendei pra você poder consumir esse conteúdo, mas curso de inglês Nick Pereira pra você aprender inglês de verdade vai estar aqui na descrição. Inglês com música, com texto, com vídeo, com série, com filme, com várias maneiras, várias formas ali de você aprender inglês. Inglês direto e reto, para você aprender a ler, escrever, ouvir e falar, sem enrolação. Em 6 meses, você vai ter o progresso que você teria em 4 anos de qualquer cursinho tradicional. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. O link do Instagram vai estar aqui na descrição. Fechou? Agora assiste aí. So there's this clip going viral online of a dozen women being asked the following question. Do we need men? Most answered very quickly, no. And only one said she thought women needed a man in their lives, only one. But when men were asked a similar question, do we need women, most of them said yes. So why do you think that is? Because men are useless. I mean, and by the way, I want to differentiate between straight men and gay men because I think I would die without gay men. Nobody can gossip like gay men. Nobody can help you accessorize like gay men. Nobody can help you keep you from doing harm to yourself like gay men. But with the exception of somebody like Steve, I think Steve is very self-sufficient. That's Joy's husband. But like He is. my husband, it takes a village of women to make sure that he's not emaciated, starving, and living in his own filth. He can, Really? you know. Yeah. How about you guys? No. But I feel you guys are married to people that are more. I have Handy Manny at home. No, he fixes everything. When things go bump in the night, he's the one that goes downstairs. When there's a bug to be exterminated, he does the extermination. Nope. When there is something to be fixed, he fixes it. He throws out the trash and he Still throws no. out the recyclables. I enjoy all the man stuff. So he my- does at Wait my a second. I know what you're going to say, but wait. She's really talking about a servant, let's face it. No. It's a handyman she's talking no, about. it's a handy manny. Oh, it's a handyman with benefits. We do not have. Well, but the things that you're describing, you could pay somebody to do that. We're not talking about that. What about the inner life of a man? That's what this is about. I need my man 3 to 4 times a week. And good for you guys. And then the rest of the time I need a wife. Because I've always said Everyone that. needs a wife. No, I tease Vicky, my producer, in the morning. I was like, if you'd like to join Max and I, not in that way, but like Vicky and I could kill it as a household runners. Like Yeah. we would be laughing, giggling, doing all the things, and Max would be so psyched I was wasting all my words somewhere else anyway. So it would be a perfect combo. And the other day, Caleb said to me, this is my youngest son, he said, Mama, I want a spare mom. And I didn't know what he meant. And he's like, he said, Genevieve has a spare mom. And I realized the parents that, were a divorced. nanny? No, Oh. divorced. An extra mom, stepmom. like 2 moms. Oh. And so I asked him, because at first I was a little wounded. I was like, what am I not doing? You know, and he's like, no, I just think at bedtime, you always have to pay attention to the other kids too. And if we had a spare mom, dad and you could, you know, then you just get to focus on me. And it was so sweet. He didn't ask for a spare dad, by the way. He asked for a spare mom. I took this totally differently in how I prepped because
broadly speaking, I feel like men have proven largely useless. Like, I think in the political moment, the people who are Guys, don't hold saying back. what needs to be said in my party, it's all women. The very few men, with the exception of Mike Pence and a few others, are saying what they need to. But in life, like, I need my husband. I don't know if I need any other men, but he is irreplaceable. Yeah, yeah, I think so. But that's what we're all saying. We like our husbands. We just don't need men beyond that. Yeah, wait till you're married 20 years and you'll see how replaceable Well, the they reason are. that women, I think that the reason women can stay married for as long as they do is because they have a lot of girlfriends. They have a village. They have girlfriends. Because I always have to initiate the conversations. He'll step up, but I have I to thought you were going start to say them. initiate. Oh, I don't- and was like, I just I don't told you guys, have I have 8 girlfriends from Panama here who are girlfriends for 50 years since they were in kindergarten. Oh, I love And it's and they were saying yesterday that they've gone through divorces, they've gone through challenges, and having that village of women has made it possible Well, we for are them. more collaborative than men. I think Yeah. there have been studies that say that women have much closer friendship relationships than men do. Because women Again, I think we have to make a because difference, women, a differentiate. Então aqui a gente tem em rede nacional, na televisão aberta, mulheres mais velhas falando que homens são inúteis, como se, sei lá, fosse mais uma segunda-feira de manhã, tá ligado? Como se fosse o Bom Dia e Companhia. É uma coisa completamente normal. Eu não sou contra elas falarem isso, elas têm a opinião delas, tá ligado? O que me irrita é eu não poder falar o contrário, eu ser visto como, sei lá, eu ser desmonetizado e etc. E aí tem alguns pontos que a gente pode observar aqui. Primeiro é a hipocrisia. Pelo que eu tô entendendo aqui, todas as que estão aqui nessa mesa são casadas. E aqui no Brasil tem um podcast que é muito parecido com isso, né? Vida conservadora pra mim, meu marido, meus filhos aqui, dormi com 4, 3 homens na minha vida inteira, mas na hora de chegar no podcast, eu vou pagar de diferentona, eu vou pagar de esquerdona, vou falar, ó, homem não presta, hein? Dá bastante, fica com quantos você conseguir na sua vida, porque, ó, se eu pudesse eu teria dado mais. Ou seja, pra ela uma coisa, pra quem tá assistindo é outra. A mesma coisa que elas estão fazendo aqui. Pra elas é vida conservadora, tem marido, pipipi, popopó. Apesar de falar mal pra caramba do marido. Imagina só, você tá casado, você namora, sei lá, e a sua namorada, a sua esposa tá falando, ah não, meu marido ele precisa de ajuda de uma aldeia de mulheres, porque ele é tão incapaz que ele não consegue nem fazer a própria comida. A gente faz com que ele não morra, com que ele não pereça na própria sujeira. Mano, pelo amor de Deus, velho. E não vou nem entrar no assunto todo aqui que elas falaram, porque é uma coisa mais absurda do que a outra. É umas conclusões de raciocínio assim que pífias, que eu não vou nem me aprofundar. Então, primeiro, a hipocrisia. Segundo, a burrice. Porque elas estão em uma mesa que foi com certeza construída por homens, elas estão em uma emissora de TV, que provavelmente o dono é um homem, com câmeras que foram construídas por homens, microfone que foram construídos por homem. Tudo está estruturado aqui por homens. Mesmo assim, elas estão falando que homens são inúteis. É aqui que a gente vê que o feminismo só funciona com a modernidade. A partir do momento que a sociedade, que o país se estabeleceu, as mulheres falam, não, agora eu não preciso mais de homem. Agora que a rua tá asfaltada, agora que os prédios estão construídos, que o ar-condicionado tá instalado, que a internet tá instalada, que tá tudo prontinho, só pra ela sentar em um microfone de ar-condicionado, só pra ela sentar em um tecladinho e digitar no Excel, aí ela pode vir com o discurso dela, porque enquanto o pau tá comendo aqui, ó, a guerra tá torando, o roubo tá comendo solto, não tem casa, tá morando, as ruas não tá asfaltadas, é tudo de barro, tem que sair pra plantar coisa, tem que construir casa na mão, aí é outro discurso. Então o feminismo só funciona a partir do momento que tá tudo muito bem estruturado. E o ponto final, e do meu ponto de vista mais importante, é a volta que a gente dá lá pro começo do vídeo. Quando a gente olha os comentários lá daquelas meninas do primeiro vídeo, a gente vê que é um reflexo de mulheres mais velhas, desgostosas da vida, claro, que ficam com esse discurso, homem é inútil, homem é inútil, homem é inútil, a gente não precisa de homem. E aí as meninas pensam, nossa, mas a gente nem pensa pra responder isso, né? Ai, que legal, como é conjuntinho, como a gente pensa tudo igual. E não é nenhuma percepção. Ela nem teve a oportunidade de ter essa percepção. Ela não teve a oportunidade de concluir por si própria. Ela cresceu ouvindo que o homem não prestava, que ela tem que crescer pra construir uma carreira, que ela não pode depender de homem, que ela tem que ser independente e pipipipopopó. Quando ela chega nos 18 anos, que ela vai e começa a viver a vida dela, ela vem com essa ideia, só que ela nem teve a oportunidade de criar o próprio pensamento. E aí acontece esse desencontro, os caras no fim do vídeo doido, querendo, né, uma esposa, uma namorada, não, porque as mulheres são incríveis e não sei o quê, e do outro lado as mulheres com aversão a homens. E tudo isso acontece somente por discurso.
De um lado, a gente tem muito mais conservadorão, falando, não, que você tem que casar, que você tem que ser provedor, que você tem que não sei o quê. E do outro lado, a gente tem as mulheres mais velhas falando isso. Ou seja, tá dando desencontro de discurso. E aí o pobre coitado faz o quê? Igual o cara da GTEC, igual inúmeros casos que a gente vê por aí, que depois o cara vai lá no Redcast, vai nos podcasts, vai o Maridana Hickman aí, fica pra tudo que é lado tentando se defender porque tá sendo acusado de um monte de coisa e a justiça não quer ouvir ele, então ele tem que ficar tentando se defender na mídia e não sei o quê, porque ele ficou ouvindo só um lado, ele não tinha oportunidade de formar o próprio raciocínio, formar a própria ideia dele. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Porque aqui no Brasil é impossível você ver um cara falar um negócio desse sendo o contrário, tá ligado? Se eu falar aqui no YouTube eu já vou ser desmonetizado, por exemplo. Agora elas não, elas podem falar isso em TV aberta porque elas são empoderadas, isso é um sinal de empoderamento, de independência. Se eu falar é um sinal de misoginia, de ódio às mulheres. E aí hoje mesmo eu tava rodando Reels e tinha um cara que mandaram assim na caixinha dele, é um cara que fala pra homens, tá ligado? Como ser homem e pipipi, tá? Aquele papinho que a gente já conhece. Tava assim na caixinha, fala de mulheres com passado promíscuo. Aí o cara já respondendo assim, não, que aqui eu não vou ficar falando de mulher com passado promíscuo, mulher que deu pra não sei quantos, que não sei o que, vocês ficam focando só nisso, é por isso que você não consegue mulher, você tem que focar nas mulheres boas. Tem tanta mulher boa por aí, você tem que focar em você, e aí depois você vai focar em mulher boa. Nossa, tá sobrando mulher boa. E é aqui que entra o meu discurso de você formar o seu próprio raciocínio. Eu não ligo de ser considerado Red Pill porque eu bebo da fonte da Red Pill, eu replico coisas da Red Pill, até porque eu tenho muita experiência de campo, não é só coisas que eu li, tá ligado? Mas do mesmo jeito, eu sou ateu e eu leio também a Bíblia, eu leio Eclesiastes, eu leio Provérbios, principalmente, né, as passagens do rei Salomão. E rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, o homem que já teve mais de 400 esposas, só esposas, né, vai saber quantas mulheres ele já não teve. Ele fala sobre mulheres há mais de 2000 anos. Se o homem mais sábio que já pisou na terra, o homem mais rico que já pisou na terra, o homem que pediu sabedoria pra Deus, ao invés de fortuna, ao invés de poder, fala sobre mulheres há mais de 2000 anos, quem sou eu pra falar que tá sobrando mulher boa por aí? Quem sou eu pra falar que tá sobrando homem bom por aí? Se até Jesus chorou, caralho. Então o ponto principal, a conclusão desse vídeo que eu quero deixar aqui é, vai ter um monte de gente mais velha querendo pregar um monte de coisa que nem eles sabem por que eles estão falando. Eles só estão cagando regra que alguém cagou pra eles. Do mesmo jeito que a gente viu lá no vídeo do começo. Essas minas aqui mais velhas, essas veiota aqui no programa, elas só estão replicando amargura. E eu nem sei dizer se elas acreditam nisso de verdade, porque pelo que eu percebi, a vida delas é o contrário do que elas estão pregando. Você vai ver os conservadorão pregando um negócio que eles nem sabem o porquê que eles estão pregando isso. Você vai ver aqui eu tentando fazer o mais difícil, querendo incentivar você a criar o seu próprio pensamento. Leia coisa de direita, leia coisa de esquerda. Se você é ateu igual eu, leia a Bíblia do mesmo jeito, porque ela tem muitos ensinamentos. Leia livros de estoicismo, leia sobre o feminismo, leia sobre comunismo. Forme a sua própria ideia, ao invés de só ouvir um CJ que tá lá no Instagram ou aqui no YouTube falando alguma coisa, e você só regurgita o que ele regurgitou pra você. Que às vezes nem ele sabe o que ele tá falando. Ele ouviu em algum canto, ele tá só regurgitando e você regurgita. E aí o resultado é esse. É os caras acreditando que tá sobrando mulher boa por aí, enquanto as mulheres estão só querendo lascar o carinha que tá todo inocente aqui, acreditando que a vida é uma Disney, que ele vai achar o unicórnio dele, a princesinha dele assim, ó, sem ter problema nenhum. Porque ela falou que ela era de família, que ela só ficou com 2 na vida. E mesmo se ela tenha ficado com 60, passado não importa. Agora é com você. O nosso futuro é o que importa, amor. Esquece tudo que eu passei com os outros caras. Porque ele não teve a oportunidade de criar o próprio pensamento. Ele não teve acesso a certas informações. Até porque não vai ver ninguém falando em TV aberta o que eu tô falando aqui. Ao contrário das minas falando esse monte de absurdo em TV aberta. Deu pra entender qual que é o recado desse vídeo? Procure formar o seu próprio pensamento. Procure entender quem você é. Mas pra isso você precisa ter diferentes informações. Ficar só mamando uma informação aqui não vai te ajudar de muita coisa. Você vai repetir que você é diferente, que você tá fora do sistema e não sei o quê, mas você só tá regurgitando alguma coisa que falaram pra você e você nem sabe qual que é a fonte, qual que é a história daquilo. Enfim, deixe seu comentário aqui se você entendeu o que eu quis dizer, deixe seu like e se inscreve se você não for inscrito, beleza? Agora assiste outro vídeo aí, tamo junto.